Vamos startar os estudos aqui da Palavra de Deus. Todo mês vamos estar ministrando no livro de Gálatas. E essa carta que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta também muito importante para a igreja cristã. Eu estava estudando e eu descobri que ela também se tornou a carta predileta de Lutero. Quando ele startou na Reforma Protestante, ele escolheu essa carta aqui para ser a sua principal carta apologética, para defender a graça de Deus, defender o Evangelho e a salvação pela graça. Então, se você ler comigo isso daqui, nesses dias, você vai perceber que Paulo, ao escrever essa carta, ele vai subir o tom da sua voz, porque ele está, de certo modo, aqui um pouco chateado com o que está acontecendo aqui no contexto que eu vou explicar agora para vocês. Então, quando você lê aí Gálatas na sua Bíblia, não se trata de uma igreja, mas se trata de uma região, a região da Galácia, onde tinha muitas igrejas. É mais ou menos como se Paulo quisesse escrever uma carta para a região Bragantina, por exemplo, que compõe várias cidades daquela região. Então, era uma região que tinha várias igrejas, onde Paulo exercia influência, onde Paulo fundou várias igrejas, implantou várias dessas igrejas. E a Bíblia vai dizer então que quando Paulo conclui o seu trabalho ali, que ele achava que o trabalho estava consolidado, que estava bem o trabalho, e ele continua fazendo suas viagens, continua prosseguindo com o Evangelho. Ele não podia ficar de babá daquele pessoal para o resto da vida. Só que depois de um tempo, que aquela igreja já estava plantada, que aquela igreja já estava estabelecida, ele recebe notícias. E quais são as notícias que ele recebe? Que aquela igreja estava se afastando daquilo que havia sido ensinado na igreja. Então, o tema da minha mensagem hoje é firmes como prego na areia. Diga assim para o seu irmão, firme como prego na areia. Já tentou pregar um prego na areia, Davi? Não para, né? O prego na areia não tem firmeza nenhuma. Então, objetivamente, o tema da minha mensagem é esse, porque a gente vai falar exatamente sobre esse trabalho que foi feito por Paulo, que esse povo era para estar firme, era para estar consolidado, mas diante daquilo que aconteceu, aquele povo se afastou daquela verdade, o povo se afastou daquela mensagem, o povo cambaleou. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A minha pregação ela não será totalmente expositiva, eu quero trabalhar um tema com você também. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então você vai perceber que várias cartas, Paulo sauda graça e paz, ele sempre dá uma saudação bem carinhosa, mas nessa carta aqui não, nessa carta ele fez diferente. Como era uma carta que deveria ser circular, deveria ser lida em todas as igrejas daquela região, e ele está decepcionado, você vai ver o tom de voz dele aqui, pela decepção que ele está tendo. Versículo 6, diz assim a Bíblia: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então olha só, você percebe aqui logo nas primeiras linhas que ele já está dizendo isso. Eu estou admirado com vocês, igreja da região da Galácia, que vocês estão se desviando tão rápido da mensagem que eu ensinei para vocês. Eu vim aí, estive com vocês aí, plantei o evangelho aí, ensinei fundamentos importantes para vocês, mas eu estou admirado que rapidamente vocês estão se perdendo já. Vocês estão se afastando daquilo que foi ensinado. E o interessante é que eles não estavam se afastando para ir para o mundo. Não era um afastamento do segmento da religião, do cristianismo. Era um afastamento dos princípios, das verdades do evangelho. Então é disso que ele vai falar. Vocês estão se afastando para outro evangelho, que na verdade, continua, versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então o que está acontecendo aqui? Quem é que estava indo lá naquela igreja tentando perturbar, tentando perverter o evangelho? Eram alguns homens de Jerusalém, que eram judeus,
que estavam se convertendo ao cristianismo, só que ainda estavam com aquele velho problema que eu já expliquei para vocês aqui, desde que a gente está estudando Romanos, a gente vem falando. Qual que era o problema? Era uma mistura do evangelho de Jesus com a religião judaica. Então, tem gente que olha para Israel e fica admirando, e fica venerando Israel. Israel foi importante na história, gente, mas o cristianismo não é judaísmo, a gente tem que entender isso. Não tem nada a ver judaísmo com cristianismo. É duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Então, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, eles não queriam se apegar totalmente à graça de Deus. Eles achavam que Cristo poderia sim ser o Filho de Deus, eles acreditavam sim que Cristo era enviado de Deus, porém eles não queriam largar de Moisés. Eles queriam andar com Jesus, mas também queriam estar abraçado com Moisés. Ou seja, quero Jesus, mas também quero as leis. Eu também quero acreditar que a minha salvação ela é fundamentada na lei de Moisés. Tem que guardar o sábado, tem que guardar as leis cerimoniais, tem que guardar os mandamentos da lei, tem que se circuncidar. Tudo isso é o que eles estavam fazendo, tinha que ter tudo isso, senão não era um evangelho completo. E aí vai bater totalmente contra aquilo que Paulo tem ensinado o tempo todo para as suas igrejas, para as igrejas onde ele tem influência, dizendo que somente Cristo é suficiente para a salvação do homem. E a gente olha hoje, a igreja moderna hoje, o problema parece que é o mesmo. Nós temos dois problemas hoje dentro da igreja. É o famoso sincretismo religioso. Quem já ouviu falar nessa palavra, sincretismo religioso? O que é o sincretismo, gente? É essa fusão de várias crenças dentro do evangelho. Por exemplo, tem crente que acredita em signo, tem crente que acredita que na energia da natureza, tem crente que acredita que se... Eu sou crente, mas eu vou colocar essa planta aqui, que essa planta aqui tira mal olhado. Aí ele pega uma plantinha e põe lá na porta da casa. Tem crente que tem um elefante com a bunda virada para fora. Já viu? Quem já viu isso? Você já viu? Tem tudo. Crente, gente, não estamos falando de gente, estamos falando de crente. Que ele é crente, mas ele ainda tem um monte de crendices que não tem nada a ver com o evangelho. Então, quando a gente se converte ao evangelho, a gente precisa se libertar de tudo isso. É isso que Paulo vai bater na tecla, ele está ensinando, a palavra de Deus está ensinando para a gente. Então tem muito crente que é místico, a igreja evangélica, na sua boa parte, ainda é muito mística. Você vê que tem crente hoje em dia que querendo judaizar a igreja, igrejas judaizantes, todos os elementos do judaísmo dentro da igreja. Tem pastor usando quepá, tem pastor usando talite, que é aquele lenço por cima do corpo aqui. Tem pastor deixando a barba crescer para parecer judeu. Candelabro, Arca da Aliança, um monte de coisa, um monte de crendice no ambiente da igreja. Então a igreja evangélica tem que ter essa característica, não tem imagem nenhuma, não tem nada que possa tirar o nosso olhar de Cristo. Cristo é o centro para nós. Eu lembro que quando eu me converti, eu fiz um seminário, e eu tinha uma igreja da onde a gente fez o seminário, que ela construiu lá na igreja a tenda, uma réplica da tenda, do tabernáculo. Aí construiu aquilo, e aí as pessoas passavam dentro daquela tenda, e aí elas sentiam o poder de Deus, aí uns caíam lá dentro, aí uns... Gente, era uma coisa de louco. E tudo isso, por quê? Porque eu tenho falado muito com o pastor Tiago sobre isso. Existe uma coisa chamada sugestão. O que é a sugestão, gente? A igreja, às vezes, ela trabalha, sem perceber, ela trabalha com sugestões. Então, o que são as sugestões? Um começa a fazer, a neurociência comprova isso. Um começa a fazer e daqui a pouco muitas pessoas vão começando a copiar aquele comportamento. Então, um passa aqui e sente um arrepio, aí chora, aí depois o outro vai falar, pô, eu também tenho que chorar nesse negócio aí. Então, ele já sobe sugestionado para fazer aquilo. Então, esse sincretismo religioso deve ser eliminado. Então, quando a gente fala do evangelho da graça de Deus, a gente fala dessa suficiência de Cristo. Então, não tem outra coisa, não tem nenhum tipo de elemento além de Jesus na nossa fé. E é isso que Paulo vai combater. Então, esses judeus vêm para as igrejas da Galácia e eles começam a perturbar. Volta lá o versículo para mim, por favor. Perturbar. Eles começam a dizer assim,
que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então vamos pensar primeiro no evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo, gente? O evangelho de Cristo, primeiramente, ele é o evangelho da liberdade. É o que nós temos falado há algum tempo aqui já na igreja. Liberdade. Então, o que é essa liberdade? Não é liberdade para fazer o que quer, não é, mas é um evangelho que está... você não está preso ao sistema religioso. Você sabia que Jesus, ele implodiu a religião já faz muito tempo? Por exemplo, antigamente a religião ela queria o monopólio das coisas. Então, só pode adorar se for no templo. Só pode adorar. Aí Jesus fala o quê? Não, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então não vai ser nem aqui, nem lá. Por quê? Porque vai ser algo que você vai poder adorar a Deus no seu interior. Você carrega a presença de Deus com você. Então não existe mais um local sagrado. Então Jesus ele vai derrubando isso em todo o evangelho. Você vai vendo Jesus derrubando e tirando o monopólio da religião, tirando isso da mão da religião. E o que acontece? Então esses camaradas vêm num lugar onde Paulo já tinha pregado o evangelho, já tinha ensinado o evangelho, e eles começam a falar assim para o pessoal: ó, vocês têm que entender uma coisa. O Paulo, ele não era um apóstolo verdadeiro. Ele não andou com Jesus. Então começaram a colocar em dúvida primeiro o apostolado de Paulo. Ó, sabe o Paulo? Ele até é um homem de Deus, mas ele tem que aprender com a nata lá de Jerusalém, com os apóstolos que andaram com Jesus. Então, ele não tem a verdade, essa verdade dele aí está falsificada. Na verdade, sabe o que Paulo está querendo fazer? Olha que interessante o texto. Deixa eu só achar aqui. Gálatas 1:10. Vai lá para o versículo 10, por favor. Porque eles estavam falando assim de Paulo, acusando Paulo. Ele está pregando esse evangelho da graça aí, porque ele está querendo agradar vocês. Porque o evangelho da graça parece algo fácil. E parece algo que se torna popular. Porque aí começa a falar assim para vocês: ó, gente, é de graça. Não tem que fazer nada, é de graça. Então se torna leve, se torna leve você ouvir essa mensagem. E eles começam a acusar Paulo. Paulo está fazendo para vocês que não precisa fazer nada. É perigosa essa mensagem de Paulo. Paulo está com um problema, ele não é apóstolo de verdade. Aí Paulo vai responder assim: ó, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou seja, eu estou pregando isso, vocês acham que eu estou pregando isso só para ganhar popularidade entre vocês? A minha mensagem, você acha que ela está carregada apenas de um interesse para agradar homens? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então Paulo está descartando esse argumento desses irmãos, dizendo o seguinte: olha, o meu negócio não é que eu quero agradar a homens, eu estou pregando o evangelho verdadeiro de Cristo. Porque quando Paulo se converte, gente, o que acontece? A história dele é muito interessante. Você sabe muito bem que ele era um mega religioso. Eu até quero voltar um texto aqui para a gente ler. Ele mesmo fala isso. Vai lá para o versículo 13 para mim, filha, por favor. Ele fala assim, ó: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Porque ele era judeu. Ele era um seguidor da religião judaica. E ele fala assim: vocês sabiam como era o meu procedimento lá? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então, o Paulo ele tinha um problema muito sério, porque ele era zeloso demais com as coisas de Deus. Sempre o que ele fez por amar a Deus. Ele tinha um amor muito grande por Deus. Até para matar os cristãos, era em nome do próprio Deus, que ele achava que o cristianismo era uma seita. Então ele tinha que destruir o cristianismo. Então ele fala: vocês sabem que o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade. Ele está dizendo assim, ó, eu tinha um zelo tão grande pela religião, e eu superava a maioria dos judeus na minha idade. Eu era extremamente o quê? Zeloso das tradições dos meus antepassados. Então o que Paulo teve que fazer? Ele teve que romper com isso. Ele teve que haver um rompimento com a religião para que ele pudesse viver o evangelho. Então hoje, eu entendo que nós estamos vivendo esse momento, e graças a Deus por isso, pela nossa igreja local, que nós temos ensinado isso com bastante frequência e com bastante entusiasmo para a igreja, porque para você viver a graça de Deus, você tem que romper com a religião. Não tem como viver com os dois. O sincretismo religioso você tem que abandonar. Tem que jogar aquela espada de São Jorge fora.
Tem que jogar aquele elefante lá fora, irmão. Por quê? Porque se você quiser, de fato, viver a graça de Deus, você precisa romper com tudo aquilo que não representa o Evangelho. E foi isso que Paulo fez. E para ele, você acha que deve ter sido fácil? Não, claro que não. Ele era zeloso. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 22, olha o currículo dele aqui, desde menino, gente, aprendendo isso. Atos 22, 3, por favor. Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Então, desde pequeno ele aprendeu isso. Desde pequeno ele aprendeu esse ensinamento. Mas agora ele tem um encontro no caminho de Damasco. Ele está indo com cartas na mão para matar os crentes, para perseguir os crentes, para prender os crentes. E a Bíblia fala então lá em Atos capítulo 9, que ele tem um encontro com Deus ali. E na hora que ele tem aquele encontro com Deus, depois dessa experiência que ele teve com Deus, sabe para onde ele foi? Ele foi para a Síria. E ele ficou 3 anos. E a teologia entende que é como se ele tivesse ficado em um seminário particular com Deus, aprendendo, porque todo o conteúdo que ele revela aqui para nós nos textos sagrados, ele não aprendeu de ninguém, e ele vai mostrar isso. Ele não aprendeu, ele não foi para Jerusalém, vou lá em Jerusalém fazer um curso com Pedro para me aprender com Pedro, vou lá para não sei, não, o próprio Deus estava levantando ele para um tempo chamado apóstolo dos gentios. Então, quando você olha para o cristianismo, quem é o apóstolo que representa a mim e a você, que somos gentios? É o apóstolo Paulo. Então ele é o apóstolo dos gentios, é ele que tem os ensinamentos para todo o povo que não é judeu. E você vai ver depois ainda em Gálatas, que quando ele vai para Jerusalém, depois desse tempo todo que ele estava na Síria, lá eles chegam à conclusão, falam assim, Deus chamou Paulo para pregar para os gentios, e os demais apóstolos para pregar para os da circuncisão, para os judeus. E aí então Paulo se levanta para isso. Mas enfim, gente, qual que é a proposta da minha mensagem hoje com vocês? Nós vamos falar sobre, por que eu coloquei o tema firmes como prego na areia? Porque a mensagem do Evangelho, ela precisa criar uma raiz dentro de nós, a ponto de ninguém remover essa verdade de nós. Por quê? Porque do mesmo jeito que veio judeus tentando perturbar os irmãos que estavam na Galácia, vivendo a liberdade cristã, vivendo o evangelho da graça de Deus, você vai ter que lidar com gente assim todos os dias. Gente que aprendeu de outra forma e vai tentar confrontar você, e vai tentar diminuir você, e vai tentar ridicularizar você, e vai tentar dizer, você está indo naquela igreja da parede preta, você está indo não sei o que é isso? E as pessoas vão tentar perverter você. Nós não estamos falando aqui de uma religião, não estamos falando aqui do templo vivo, nada disso, nós estamos falando da graça de Deus. Então essa graça, ela precisa estar bem estabelecida dentro de você, a ponto de ninguém remover isso de você. A certeza da sua salvação, tudo isso tem a ver com a graça de Deus. A justificação pela fé tem a ver com a graça de Deus. Agora, como é que pode você caminhar na sua vida cristã, mas não ter isso preso dentro de você, raízes profundas disso dentro de você, a ponto de qualquer um poder arrancar isso? Qualquer um poder colocar em dúvida a sua fé. Qualquer um poder colocar em dúvida o seu procedimento como cristão. Então isso tem que ser repensado, tem que ser olhado. É uma avaliação pessoal nessa manhã, você olhar para dentro de você e falar assim, de fato, a graça de Deus está bem estabelecida dentro de mim, ou ainda eu estou muito envolvido pelo sincretismo religioso? Eu ainda creio em algumas coisas, eu ainda estou apegado em algumas coisinhas daqui, eu ainda tenho isso daqui, eu ainda não consegui me libertar totalmente disso aqui. E nós não estamos falando de coisas de pecado, nós estamos falando de crenças que são determinantes para nós crescermos na graça de Deus. Então, quando você vai estar exposto à palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que pedir para Deus, Senhor, abre o meu entendimento. Nós precisamos ter o nosso entendimento aberto, pedir para Deus, Senhor, eu preciso entender a palavra de Deus. Precisa haver um entendimento. Então, hoje, como eu falei, tem o sincretismo religioso, outra onda que está dentro da igreja evangélica, que é uma onda chamada emocionalismo. Eu gosto muito da letra da canção que a Amanda cantou agora aqui, que ela fala assim, eu não quero só me emocionar,
Então, nós não somos contra a emoção. No culto, quando a gente está no culto com Deus, tudo pode acontecer. A gente pode chorar, a gente pode rir, a gente pode ser tomado assim por uma paz. Tudo isso pode acontecer, não há problema nenhum a nossa alma ser tocada por Deus e nós nos emocionarmos. Isso é bom demais. É delicioso. Tem culto que eu estou aqui e daqui a pouquinho eu não consigo me conter, as lágrimas começam a correr, eu começo a pensar na presença de Deus, glória a Deus por isso. Então não quer dizer que tem que ser tudo no seco. Não. Né? A nossa alma, ela faz parte do culto a Deus. Então Deus quer que a gente adore Ele completamente. Corpo, alma e espírito. Ok? Não tem problema nenhum com isso. Agora, o que não pode acontecer é a gente ter uma vida só emocionada. Então eu tenho uma crítica muito forte contra isso, porque tem muitas pessoas que vão na igreja, elas gostam de se emocionar na igreja, mas elas não sabem nada da palavra. Não perguntar para ela o que você aprendeu no culto, eu não sei. Eu só sei que estava gostoso. Eu só sei que eu chorei, eu só sei que eu senti um arrepio, Isso é muito perigoso. Então, só se emocionar no culto não significa nada. Isso não está estabelecido em nós uma verdade. Então, o pastor Tiago pregou aqui sobre Romanos 12, 2, falou sobre o culto racional, o que era o culto racional, vou ouvir a pregação dele depois na internet, muito importante, que é você entender, o entendimento do que você está vivendo, de quem você é em Deus, esse entendimento é necessário. Faz uma avaliação com você mesmo, pergunta para você mesmo, eu de fato entendo o que é a graça de Deus? Eu entendo a palavra de Deus? Ou apenas faço parte de um clube social, onde eu me sinto bem? Igreja, tudo vai acontecer, gente. A gente vai ter comunhão aqui dentro, gostoso, tem que ter comunhão. Ontem os jovens ficaram aqui, né, pastor? Até que hora? Meia-noite e pouco aqui, jogando, depois do culto, jogando, ok. Eu sei que essa é uma preocupação do pastor Tiago também. Porque se for só comunhão, vamos fazer outra coisa, mesmo que não tem nada a ver com a igreja. Só comunhão não é igreja. Só vir aqui comer pão com salsicha não é igreja. Então, nós precisamos o quê? Primeira coisa, prioridade, é entender a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, como que o jovem vai poder purificar o seu caminho? Observando a palavra de Deus. É a Bíblia que responde. Não é uma filosofia. É observando a palavra de Deus. Então, às vezes, que é outra coisa que eu falei que é perigosa dentro da igreja, que é o pragmatismo. O que é o pragmatismo, gente? Pragmatismo é você pegar uma ideia que está dando certo, e só porque está dando certo, vamos continuar fazendo. Não. É mesmo que o pastor Tiago chegava, deu certo fazer um jogo lá na igreja. Estamos lotando a igreja de jovens jogando. Beleza, mas e a Bíblia para o povo? Então eu sei que nem ele vai querer um negócio desse. Senão ele vai montar uma casa de jogo. Né? Então o que acontece? Não é só o entretenimento. Não estou dizendo que crente tem que ser carrancudo. Tem que ter o nosso momento de entretenimento para ficar leve, tudo. Mas o mais importante, nós estamos entendendo a palavra de Deus. Nós estamos conhecendo a palavra de Deus. Nós estamos aprofundando em conhecer a palavra de Deus. Então a oração nossa deve ser, Senhor, abre o meu entendimento. Imagina a decepção de Paulo, que eu acho que deve ser a decepção de qualquer pastor. Eu ficaria decepcionado. Se eu perdesse uma pessoa daqui da nossa igreja, o cara olhar para mim e falar assim, estou voltando para o catolicismo. Eu ia me decepcionar. Eu ia falar, meu Deus, não aprendeu nada, Senhor. Será que é eu que estou errando? Senhor que não estou ensinando? Eu fui para o espiritismo. Eu fui para o candomblé. Mas não aprendeu nada. Não aprendeu nada até agora com a Bíblia, com a palavra de Deus. Uma coisa é a pessoa sair da igreja para ir para uma outra igreja cristã que tem valores bíblicos da palavra de Deus. Ok. Agora a pessoa fica tão confusa que ela sai de uma igreja que tem uma linha mais reformada para ir para uma igreja neopentecostal. Não faz sentido. É esquisito isso. Então eu entendo a decepção de Paulo. Eu entendo perfeitamente o que Paulo está querendo dizer aqui. Eu estou decepcionado com vocês. Volta lá para o texto para mim, por favor. De novo, volta lá, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vou ler de novo. Ele vai falar assim, ó. Eu admiro. Olha a fala dele. Eu estou admirado que vocês estejam abandonando tão rapidamente.
E eu acho que é interessante aqui, que é 2 pontos. Ele está admirado, porque o pessoal está abandonando, mas não está só abandonando, está abandonando rapidamente. Já parou para você pensar nisso? Não é só abandonar, tipo assim, eu fui aí, discipulei vocês, fiz um curso com você. É a mesma coisa você pegar, sentar com uma pessoa, fazer um discipulado com ela, daqui a pouco ela pegar essa. Beleza, então, agora eu vou ali pegar um passe, vou tomar um passe ali É mais ou menos isso. Então ele fala, rapidamente, vocês estão, tão rapidamente, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Pode continuar. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Continua. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque nesse movimento da igreja evangélica, a igreja gosta do que é místico, a igreja gosta do sobrenatural, e está sempre procurando sobrenatural. Tem gente querendo enxergar toda hora, fecha o olho, Senhor, eu quero ver um anjo. Quero ver um anjo, Senhor, um anjo, eu quero ver um anjo, onde tem um anjo? Procurando. De verdade, eu sou sincero para falar, gente. Se eu não ver, eu não vou, uma coisa vocês podem ficar seguros aqui. Se eu um dia falar que eu estou vendo um anjo na igreja, pode ter certeza que eu vi mesmo. Porque se eu não vi, eu não vou falar que eu vi. E isso é irrelevante para a minha fé. Eu não estou aqui para ver anjo, eu estou aqui para ver Jesus. A propósito do evangelho não é que Deus ia mostrar anjo para mim. Vou mostrar um monte de anjo para você. Mas tem gente o tempo todo querendo ver o sobrenatural. Aí ele fica procurando. Eu tenho uma visão aberta. Deus me deu uma visão aberta para ver, não sei o quê. Essas pessoas são facilmente enganadas. Facilmente enganadas, porque é o que a Bíblia está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. Se vier um anjo do céu, ele está falando que o anjo vai vir da onde? Da onde que vai vir esse anjo? Ele não está falando do anjo do inferno, ele está falando do céu. Um anjo do céu, ele vier. O anjo é uma coisa sobrenatural. E ele vai vir pregar um outro evangelho diferente do que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Isso é tão profundo. E por que vale a pena a gente dar tanto crédito à experiência de Paulo? Porque se ele era zeloso, e sempre foi zeloso como um judeu, um judaizante, no judaísmo, ainda mais agora numa experiência vívida, real, com a graça de Deus. Então agora ele está levando muito mais a sério. Muito mais a sério, porque agora ele não é mais um mico adestrado de uma religião, mas ele está falando de algo vivo, que ele presenciou. Então ele está falando assim, ainda que vier um anjo e trazer uma mensagem para vocês, fabulosa. Por que no Apocalipse a gente vai ver a aparição do anticristo? Quem vai estudar aí na escola de Bereia vai ter depois as aulas de escatologia. E o anticristo ele vai fazer sinais que vão surpreender muitas pessoas, que vão adorar esse ser que vai ser levantado. Isso é tão sério. A Bíblia fala que esses falsos cristos vão surgir, que vão fazer sinais. Por isso que a nossa fé não deve ser movida por sinais, mas nós devemos ser movidos por convicção. Porque eles vão fazer sinais que vão enganar, se possível, até os escolhidos. A Bíblia está dizendo, não é eu que estou falando. A Bíblia está dizendo que haverá sinais feitos por falsos cristos que serão capazes de enganar até aqueles que são escolhidos por Deus. Por que isso? Porque é uma fé frágil. Não é uma fé enraizada nas verdades profundas do Evangelho. Mas o emocionalismo pode levar as pessoas ao erro, ao engano. Continua, por favor, lá para mim, do Gálatas. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aí eu pergunto para você, você já recebeu o evangelho? Já tem um entendimento do que é o evangelho? Ou você só frequenta uma igreja? Ou você só é adepto de uma religião? Ou você é apenas alguém que
faz parte do movimento religioso, um espectador da religião. Primeira coisa, você precisa saber o que é o Evangelho. E como que você vai saber o Evangelho? Querido, é só estudando as Escrituras, não tem outro jeito. Eu queria dar um atalho para você, mas não tem outro jeito. É insuficiente você se alimentar da palavra de Deus só aos domingos. É insuficiente. Tem que ter tempo com a palavra de Deus. Você tem que ter tempo para você ler a sua Bíblia, tirar as suas dúvidas. Se você não entendeu alguma coisa, procura depois, conversa, vai fazendo suas análises da palavra de Deus. Mas é importante você ler a sua Bíblia. Entendimento, gente. O entendimento vai vir na medida que você está exposto à palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Lucas 24, 45. A nossa oração deve ser essa aqui, ó. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus aqui abriu o entendimento. Então, Senhor, abre o meu entendimento. Todo dia faça isso, faça essa oração. Deus, eu não quero ser enganado. Nem por esse pastor que eu gosto aí da igreja. Aí não. Eu quero que o Senhor abra o meu entendimento. Me ajuda, Deus, que eu quero entender a Tua palavra. Eu quero entender a Tua palavra. Eu não vou ser levado por ninguém. Porque quem não entende, gente, é levado pelos outros. Quem não entende vai ser sempre conduzido por alguém e vão sempre te enganar. Por quê? Porque você está vulnerável. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade. É libertador conhecer a verdade de Deus. Então, quando você conhece a verdade, você é livre. E o Evangelho fala exatamente disso, liberdade. Jesus vai trabalhar a sua trajetória todinha nos Evangelhos, tentando libertar as pessoas do movimento da religião. A Bíblia nos aconselha a sermos inocentes somente em um ponto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios 14, 20, ele fala assim, ó. Irmãos, deixe de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, olha só. Vou ler novamente. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam como crianças. Não, desculpa. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O que ele está dizendo aqui? Que em relação a gente não ter uma vida de malícia, tudo leva na maldade, sabe? Tudo enxerga malícia nas coisas. Nesse ponto a gente tem que ser inocente. Não pode ver maldade em tudo, a gente tem que ser inocente. Mas o nosso modo de pensar, a gente precisa ser adulto. Então a nossa fé precisa ser uma fé adulta. Nós precisamos adultizar, não sei se é essa a palavra, adultizar a nossa fé. A nossa maneira de interpretar a vida cristã. Olha como é que isso é importante, gente. Essa palavra entendimento, que é o cerne do que eu estou ensinando aqui hoje. Essa palavra entendimento. Atos capítulo 8, versículo 27. Eu amo essa passagem, porque essa passagem conta a história de um homem. Ele era um eunuco de outra nação. Só que esse homem foi lá para Jerusalém. Ia ter um culto em Jerusalém. E ele vai para Jerusalém. Olha o que a Bíblia vai dizer assim, ó. E se levantou e partiu. No caminho ele encontrou um eunuco, aqui está falando de Filipe, tá? Ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Então esse homem aqui, ele era o quê? Ele está vindo lá da África, lá da região aqui dessa região. Então esse homem aqui estava indo no culto, era um homem importante, um cara que tinha um cargo de... Como que eu posso falar? Um cargo quando é cargo de governo, assim, cargo? Oi? É um cargo de nobre, um cargo nobre no governo. Então, ó, ele é encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. O que ele foi fazer em Jerusalém? Adorar a Deus. Então ele está indo, como um homem importante, foi para Jerusalém adorar a Deus.
Quando ele chega lá no culto, ele adora a Deus, como você fez aqui hoje. Senhor, obrigado, cantamos as canções e tal. Versículo 28. De volta para casa, o culto foi bom, ele está voltando dentro da carruagem ali. De volta para casa, sentado em sua carruagem, o que ele estava fazendo? Ele estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia, sentadinho na carruagem. O culto bom é isso aí, quando você vai para o culto e volta querendo ler Bíblia. Aí ele volta lá sentadinho, lá querendo ler a Bíblia. E ele está lá tentando ler a Bíblia. E aí, Deus dá essa ordem para Filipe para encostar perto da carruagem dele. Vai lá, pode ir para o próximo. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe foi lá e ficou lá do ladinho da carruagem, andando ali. Continua, por favor. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Isso aqui é uma dica importante, gente. Lendo em voz alta. Isso aqui é importante demais. Isso aqui faz parte da leitura dinâmica. Isso aqui tem a ver com neurociência até, inclusive. Quando você lê a sua Bíblia, vai para o seu cantinho, você quer lá, lê em voz alta. Quem tem o hábito aqui de ler a Bíblia em voz alta? Importante. Chega lá e lê em voz alta, porque a sua assimilação vai ser muito maior. Quando você lê ela em voz alta, quando você lê com a caneta marcando, tudo isso aí, a sua compreensão de estudar a Bíblia vai ser muito melhor. Muito melhor. Então, ele está lendo em voz alta, olha lá. E aí o Filipe encostou perto da carruagem, o Filipe vai ouvir o que ele está lendo. Deixa eu ver, o que esse cara está lendo aí? E o Filipe vai ouvir, então, que ele está lendo o quê? O profeta Isaías. E ele perguntou, qual foi a pergunta de Filipe? O Senhor entende o que está lendo? Olha a importância, gente, para o culto não ficar só na emoção. Olha a preocupação do Espírito Santo, porque esse homem já tinha ido para a igreja, ele já tinha ido no culto, ele já tinha adorado a Deus, mas para não ficar só na emoção, precisava haver o entendimento. Você está entendendo o que você está lendo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você entende o culto quando você vem? A coisa mais que eu fico mais agradecido a Deus é quando eu vou às vezes lá no estacionamento cumprimentar as pessoas, e algumas pessoas me procuram, e eu gosto mais quando ainda os senhores, as senhoras, que é o feedback que eu tenho, quando ela fala assim: pastor, eu entendi o que o senhor pregou. Eu ganho o dia, aquilo ali para mim, eu fico feliz, porque eu falo, uau, atingi meu objetivo. Porque tem culto que você vai que você não entende, é uma bagunça. Eu postei na internet esses dias, o cara, porque eu não vim de Cuiabá aqui à toa. Eu vim aqui porque Deus vai fazer um xarabagadanga, e se Deus fizer um xarabagadanga, você vai ver ti, e não sei o que, e o povo, sabe o que o povo fazia? Dava glória a Deus. Aí eu pergunto, quem é mais burro, meu senhor? Quem está fazendo essa palhaçada ou quem está glorificando? Porque se aí eu estou com um tomate nesse infeliz. Gente, eu vou começar a aconselhar você, quando você vem para o culto, traz um tomate com você no culto. O cara começar a falar, o pastor começou a falar asneira, está com um tomate nele para ele entender. Falei, pastor, prega a Bíblia, para de firula. Gente, não é possível que a pessoa vai vir da casa dela para perder tempo numa igreja. Mas o que mais me incomoda é que os crentes gostam disso. Eles amam isso. Eles acham que é espiritual. O cara estava pregando. A maioria das pessoas que está com uma língua estranha no meio da pregação é porque não tem conteúdo. A maioria. Está pregando, daqui a pouco ele perdeu, não sabe o que vai falar, está com uma língua estranha para não deixar o vazio. Então, a preocupação, você está entendendo o que você está lendo? Então, o nosso culto precisa ser entendível. Culto racional. Você entende. Você vai embora da tua casa e fala assim, o que eu vou aplicar dessa mensagem hoje? Porque o culto tem que ser aplicável. Eu tenho que ir embora para minha casa para dizer assim, segunda-feira começa a minha semana, ou domingo começa, na verdade, mas normalmente a gente começa segunda as atividades. O que eu vou fazer com a mensagem que eu ouvi domingo? Por exemplo, nós pregamos aqui domingo passado sobre você aprender a lidar com o contraditório, uma mensagem prática. A você não julgar as pessoas, mensagem prática. Você sai daqui pensando. Aí a hora que você vai pensar em emitir um julgamento, você pensa, eu aprendi isso no domingo. Não. Então toda mensagem tem que ser prática.
Por quê? Isso é sinal que você entendeu a palavra. Então ele fala, você entende o que você está lendo? Aí, olha só, versículo 31. Ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? Percebe que o culto precisa ter essa racionalidade? Como é que eu vou entender, pastor, se ninguém está explicando para mim? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então, esse entendimento a gente precisa ter da palavra de Deus. O interesse que a gente tem. Porque se você vem para a igreja, só para vir aqui, levantar sua mãozinha, adorar a Deus e a sua semana viver como se nada tivesse acontecido, viver sem relacionamento nenhum com a Bíblia, eu sinto informar para você, você só faz parte de uma religião. Sinto informar você, você só faz parte de um movimento religioso, mais nada. Romanos 10, 1 e 2. Lembra, esse texto, eu toquei nesse texto aqui quando eu falei com vocês em Romanos. Romanos 10, Paulo está falando dos judeus aqui, está falando assim, ó, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu tenho esse desejo, porém, tem um problema. Qual que é o problema? Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então, o que é uma pessoa zelosa na religião sem conhecimento? É aquela pessoa que ela fala assim, nossa, você veio para o culto de short? Dando exemplo, você veio para o culto de short hoje? Tem que ter reverência na casa de Deus. Você está de boné, tem que ter reverência na casa de Deus. Ele tem um monte de zelo pelas coisas de Deus, só que o zelo dele não tem conhecimento nenhum. O que faz o pastor Tiago vir de boné para o culto? É o conhecimento dele. É o conhecimento. Isso mostra que ele não tem zelo? Não. Mostra que ele tem liberdade em Jesus e que ele tem conhecimento. Que ele sabe que ele não está ofendendo a Deus porque ele está de boné. Agora tem muita gente na religião que ele acha que ofende a Deus porque existe um monte de regrinha da religião que ele acha que ofende a Deus, só que perguntar para ele, por que você faz isso? Não sei que eu aprendi assim a minha vida toda e faço. É o que o Léo falou agora há pouco aqui. Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Até em relação ao dízimo, como ele explicou aqui, tem gente que dá dízimo, mas não sabe o que dá. Eu dou porque é obrigatório, eu dou porque não tem que dar. Gente, zelo sem entendimento é religião. Tem que ter zelo, mas um zelo baseado no entendimento. Então ele fala lá, eu posso testemunhar, eu gosto dos israelitas, ele está falando. Eu sou testemunha, eles são zelosos, eles têm um carinho, um apreço pela religião, eles são zelosos, mas o problema é que o zelo deles não se baseia no conhecimento. É só um zelo, um excesso de cuidado, que não tem a ver com conhecimento, não conhece. Isso é muito importante a gente pensar. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19. Olha a importância do entendimento, gente. Isso aqui é num culto. Imagina aqui no culto. Ó. Quando alguém... Aqui é a parábola do semeador que Jesus contou. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não faz o quê? E não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, existe exatamente isso. Eu estou no ambiente do culto. Por isso que a gente sempre incentiva a gente. Está tendo a palavra, não é para ficar andando na igreja. Não tem a ver com Deus vai ensinar. Tem a ver com... vai comprometer o teu entendimento. Andando na igreja, indo lá fora, batendo papo, na hora do culto conversando, mexendo no celular. Tudo isso aí está afetando o teu entendimento. E se você não recebe entendimento, você fica vulnerável. O maligno rouba. Ou seja, você perdeu um domingo, ouvindo um pastor pregar aqui para você, um domingo perdido, por quê? Porque você se distraiu. Então, não se distraia. A hora da palavra. Todo culto é importante. Tudo que acontece no culto é importante. Tudo. Mas a hora da palavra
nem a mosca deve voar aqui. Está proibido de voar mosca aqui na hora da palavra. Para não atrapalhar. Por quê? Porque atrapalha. A sua concentração. Entendimento vem com concentração. O que eu falo para os meus filhos? Eu falo, filhos, procura sentar nas primeiras cadeiras da escola. Para nada roubar a sua atenção. Nada afetar, abalar você. Por quê? Porque o entendimento é importante para a vida cristã. Então, se você não entender a palavra, você foi roubado. Ele está dizendo aqui, ó, a pessoa ouviu a mensagem, mas não entendeu, o maligno roubou, arranca dela. Então fala para o seu irmão, se você não vai ser roubado. Não vai ser roubado, meu irmão. Por quê? Porque você está prestando atenção na palavra. Por isso que o devocional, o pessoal fala, a vida sós com Deus, né? O tempo TSD, o tempo sozinho com Deus. Às vezes tem que ser num lugar restrito. Só você ali, com a tua Bíblia, no silêncio. Para a tua compreensão ser melhor. Ah, não, eu faço meu devocional fazendo caminhada. Amém, não estou aqui discutindo o seu método, se funciona para você. Eu estou dizendo assim, que você precisa fazer do ambiente seu do devocional um ambiente de concentração, para não ser roubado pelo inimigo. Quando você entende a palavra de Deus, você tem discernimento. Discernimento é um dom de Deus. Esse discernimento vai vir com o entendimento da palavra. Então, o que acontece? O que é o discernimento? Você vai entender e vai poder interpretar o que está acontecendo no culto, por causa do entendimento que você tem da palavra. Até a ponto de dizer assim, não, essa palavra aí que esse pastor falou, não é de Deus não. Agora, como que você vai poder avaliar se você não conhece? Como que você vai poder discernir, julgar, se você não conhece? Qualquer coisa te serve. Não conhece? Vai ser a massa de manobra. Por quê? Porque qualquer coisa serve para você. Você não tem parâmetro de nada. Agora, quando você conhece, por isso que tem uma qualidade de crente, se eu não me engano está em Atos 19. Os crentes de Bereia. Eles pregavam, ia Paulo pregar, ia outras pessoas pregar, sabe o que eles faziam? Pegavam a Bíblia e conferia. Deixa eu ver se é isso mesmo que ele está falando. Deixa eu ver se isso aqui tem sentido. Deixa eu ver se isso aqui tem... Agora, hoje não, o cara fala assim, porque Deus vai fazer não sei o quê. Aí o povo, e glorifica, não sei o quê. A hora que a igreja começar a entender que um infeliz desse aí subir no púlpito para falar essas coisas aí, que todo mundo cruzar os braços e ficar olhando sério para a cara dele, eu duvido se ele não vai estudar a Bíblia. Duvido. Vai falar, o povo não é bobo para vir aqui para ficar ouvindo groselha. Aí fica lá, enrolando as pessoas, e as pessoas gostam de ser enroladas, e assim vai. É essa crise que a gente está vivendo hoje, gente. Então, a minha pregação e as minhas pregações têm sido para fazer o quê? Para empoderar você. Para empoderar você. Eu não quero você na minha mão, eu quero você na mão de Deus. Não quero você na minha mão, no meu controle, eu quero você na mão de Deus. Religião, às vezes, ela quer fazer isso. Eu vou tratar aqui, ninguém conhece nada mesmo aqui, o que eu falar. Eu vi um pessoal que está na internet agora, fala assim, eles fazem uma pergunta assim, está na Bíblia ou está amarrado? Você viu isso aí já? Está na Bíblia ou está amarrado? Aí faz uma pergunta para a pessoa, está na Bíblia ou está amarrado? Aí o cara, está na Bíblia. Está amarrado, irmão. Porque faz sentido isso. Você não sabe, porque a Bíblia diz, não cai uma folha da árvore se você não quiser. Que Bíblia que você está lendo, meu irmão? Que eu não sei, essa aí eu não conheço. Então a gente começa a ser enganado por falta do entendimento. Olha que interessante, Atos 16. O que é discernimento? Olha que interessante, o que é discernimento, gente? Já era para ter acabado o culto, já, né? Já, né? 5 minutinhos eu vou acabar. Olha que interessante. Paulo vai numa cidade. Aí tem uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Um espírito de adivinhação. Crente gosta de adivinhação, meu irmão. Crente gosta de adivinhar. Meu, se botar aqui uma placa aqui, venham hoje aqui com o irmão que fala do CPF, vai vir aqui. Meu, os meus irmãos vêm para saber o número do CPF, não sabe o número de cor? Eu não entendo isso, de verdade, eu não entendo.
Qual que é a graça de ir numa igreja para o cara falar o meu CPF, sendo que eu já sei? Não é, pastor? Não faz sentido. Eu quero ver se ele vai limpar o nome. Aí sim, aí eu acredito. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, sua mãe, não, é o 16, versículo 16, filha, desculpa. 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Aí tem gente que fica crente impressionado, porque vai numa igreja e os caras falam o futuro. Nossa, falou minha vida. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, porque era um espírito de adivinhação que tinha nela. Continua. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Porque quem está escrevendo aqui é Lucas, então ele está falando Paulo e a nós. Então ela saía gritando. O que ela gritava atrás? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Sim ou não? Ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade. Qualquer um no lugar de Paulo ia falar assim, lógico, eu sou homem de Deus, poxa. Claro, isso aí que ela está falando. Só que o discernimento é tudo. Porque com o discernimento, Paulo não aceitou aquilo. Continua, por favor. Fala assim, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Impressionado porque a pessoa estava fazendo revelações, porque não sei o que, tudo. Não quer dizer nada. Então, tudo isso pode acontecer no culto? Pode. Eu não estou aqui descredibilizando profecia. Acredito na profecia. Acredito na palavra de conhecimento. Acredito em tudo. Não tenho dúvidas disso. Só que isso não pode se tornar algo pragmático na igreja. Vamos ficar fazendo isso aqui toda vez, porque não sei o que. Tudo. Deus pode fazer. Deus pode me usar numa palavra de conhecimento aqui, sem eu estar sabendo que Deus está me usando. E você fala, poxa, o pastor falou minha vida agora aí. Pode acontecer. Eu acredito nisso. Agora, eu vou fazer um culto especial aqui para me fazer palavra de conhecimento para todo mundo. Tinha um cara lá que fazia disque revelação. Você ligava lá e ele passava uma revelação para você. Tem, não tem? Disque Kodak. É isso, exatamente. Aí é isso mesmo. Gente, a gente precisa acordar, adultize a sua fé. Por conta do tempo, não dá tempo mais. Eu vou ler só um versículo, um capítulo aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11. Isso é evangelho da graça. Adultizar você. Fazer você ficar adulto. E aí você vai entender que culto a Deus pode acontecer qualquer coisa. Pode sim, não vou me fechar para o movimento de Deus. Mas eu não estou atrás disso, eu estou atrás apenas de adorar a Deus racionalmente, entendendo quem é Deus na minha vida, o que Ele fez na minha vida, o que significa a morte dEle, o que significa a ressurreição dEle, o que significa o retorno dEle. É isso que eu acredito, ponto. Eu não preciso de coisas que são do sincretismo para poder a minha fé ficar mais dinâmica. Não, eu já acredito, eu já tenho uma convicção forte em mim. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Aqui ele está falando que o que aconteceu? O Senhor Jesus, quando morreu, ele levantou pessoas com esse dom para estabelecer o reino de Deus e edificar a igreja. Então, são os títulos que você conhece: apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e assim por diante. Que o pessoal faz uma bagunça com isso aqui e transforma numa vaidade terrível. Mas isso aqui é para servir o corpo. Isso aqui não é para mim ganhar popularidade, para ficar famoso, o pessoal me aplaudir porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo. Não, isso aqui é para servir a igreja, ponto. Versículo 12. Com o fim de preparar. Então, para que Deus levantou os pastores? Para preparar os santos. Quem são os santos? A igreja. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Continua, por favor.
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que não se... Qual que é o propósito de tudo isso? É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse é o propósito. O propósito é edificar os santos. Para quê? Para que eles não sejam mais crianças, para que eles não sejam mais levados pelas pessoas por vento de doutrina, levado como onda. É para isso. Esse é o propósito. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sempre a proposta do Evangelho é esse, crescimento. Então, por que o tema da minha mensagem é firmes como prego na areia? Porque aquele povo estava lá em Gálatas, alguns deles, Paulo está indignado, porque alguns deles já estavam até se circuncidando, sendo que Paulo já tinha ensinado, gente, a salvação é pela graça, tudo, e eles estavam voltando atrás. Continua para mim, por favor, filha, onde estava aí, o Efésios. 16. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, que nós possamos sair daqui nessa manhã com esse entendimento. Quando você vir para o culto, vou dar mais uma dica para você. Traz um papelzinho, traz um caderninho, usa o bloco de notas do celular, anota. Tem muitas pessoas que já têm esse hábito, eu vejo aqui, fico feliz quando você faz isso. Por quê? Você faz isso porque o teu entendimento vai ampliando. Isso aí a pedagogia fala, tudo que você... tem as porcentagens lá que eu não lembro de cor, mas fala assim, o que você escuta, você assimila 20%. O que você escuta e lê, por isso que eu ponho aqui no telão, você assimila mais tantos por cento, 40%, vamos imaginar, vai. O que você escuta, lê e anota, você assimila mais 70%. E assim por diante. Então, tudo que você puder usar de recurso para ampliar o seu entendimento, para melhorar o seu entendimento, só quem ganha é você. Vamos ficar de pé nessa manhã. Só quem ganha é você. Então, Paulo ficou admirado com essa igreja. Por quê? Porque estavam levando eles, arrancando eles da verdade. Agora, eu te peço, por favor, mergulha na graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, crescei o quê? Na graça. O que é crescer na graça? É nesse entendimento, gente. Cresça na graça. Ninguém mais vai manipular vocês, ninguém mais vai... Aqui vocês vão ver Gálatas, essa carta é incrível, eu queria ter tempo aqui para a gente estudar ela mais. Mas essa carta aqui é tão poderosa, porque Paulo vai dizer assim em um determinado momento, fala assim, alguns se infiltraram no nosso meio, ele vai dizer aqui na carta, vou aguçar a sua curiosidade para você ler. Alguns se infiltraram no nosso meio, e ficaram escandalizados com a nossa liberdade, porque era o Evangelho da Graça. Então, a maneira como a gente interpreta Deus e vive o cristianismo, escandalizou esses homens, e agora eles estão tentando o quê? Eles estão tão incomodados, porque é sempre assim, gente, a pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa, só um exemplo grosseiro, tá? Pega uma pessoa que tem problema que ela não corta cabelo, não tem problema nenhum não cortar o cabelo, só que ela morre de vontade de cortar. Só que ela tem um legalismo tão grande dentro dela que ela acha que aquilo vai ferir a Deus se ela cortar. E aí, mas só que no fundo ela quer cortar. E aí o que ela faz? Ela olha para a pessoa que corta o cabelo e fica diminuindo a pessoa. Fala, você corta o cabelo, não sei o que. Tudo. Por quê? Porque incomoda, a tua liberdade incomoda ela. A liberdade que você já encontrou em Deus incomoda a pessoa que é presa ainda. É só um exemplo grosseiro, mas tem muitas outras áreas da vida que podem ser aplicadas dessa forma. Então, por fim, entendimento. Se eu pudesse colocar um subtema nessa palavra, é entendimento. Entenda. Procura entender a palavra de Deus. Procura entender. Procura expandir o teu conhecimento. Como foi dito aqui pelo Léo, daqui a pouquinho eles vão voltar de novo com a escola Discípulo de Beré. Estude. Estude a palavra de Deus. Ouça pregações. É claro, e você também tem que ser seletivo em quem você vai ouvir, senão você vai ser obrigado a ficar ouvindo o Xiribigambana Bagamba.
Aí você está perdido. Se você cair na mão desses caras aí, você está terrível. Tem a pastora do Pix, já viu a pastora do Pix? Tem na internet, tem tudo, gente. Tudo que você procurar tem. Faz um Pix aí, meu irmão, que você vai ter a palavra, que você vai ter não sei o que, tudo. Aí cai quem quer. O golpe está aí, cai quem quer. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Faz essa oração comigo nessa manhã. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, que é viva e eficaz, foi colocada diante de nós. Nós te agradecemos porque nós temos tido o privilégio de receber palavras tão abençoadas, Pai. O Senhor tem aberto o nosso entendimento e nós podemos compartilhar com a tua igreja, meu Pai, verdades tão poderosas do teu evangelho. Senhor, meu Pai, eu não quero apenas que esse povo, meu Pai, seja espectador, mas que essas palavras possam estar impregnadas no espírito deles, que eles possam, Senhor, meu Pai, crescer na graça e no conhecimento de Deus, e não sejam levados por todo o vento de doutrina, meu Pai, como diz a Tua palavra, que eles possam estar com a sua fé estabelecida no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e nós já cremos que o nosso entendimento está sendo aberto, que o nosso devocional vai melhorar, que a nossa qualidade de vida com Deus, de leitura bíblica, meu Pai, será muito mais ampliada depois dessa palavra, desse encorajamento que o Senhor dá para cada um de nós aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.